Então, do dia três de novembro, na próxima quarta-feira, nós vamos fazer uma live um pouco diferente do que a gente tem feito. Não vamos fazer parecida, na verdade, é uma análise de performance, né? Aqueles vídeos que a gente já tem no canal do YouTube, só que dessa vez a gente vai fazer ele ao vivo, né? E vamos também casar não só as informações lançadas também no sistema, né, que a gente utiliza para poder fazer a análise de performance, mas também na própria plataforma de negociação. E às vezes, como é ao vivo, então, você, às vezes abre espaço para alguém perguntar sobre qualquer tipo de operação que a pessoa faz, né, e caso queira ela apresentar isso também, então, eu acho que vai. A gente vai fazer tudo de acordo com o que ela permitir, porque a gente está falando do resultado dela, da performance dela, e obrigado, você que está deixando. Eu não vou falar o nome ainda não, até surpresa, mas vai ser legal. Então, todo mundo só estão todos convidados. Dia 3 de novembro vai ter essa live, tá? Igual a gente está fazendo toda terça-feira, só que dessa vez vai ser na quarta. E aí a gente vai fazer o sorteio durante a live, igual a gente fez hoje, beleza? Então, só que dessa vez a gente vai, até mesmo por uma questão que eu tinha imaginado da questão do sorteio aqui, a gente vai deixar para poder dizer assim, se a pessoa for sorteada, ela tem que estar na live para poder valer, porque a gente vai precisar de alguns dados para poder fazer essa liberação do indicador para ela. Vamos lá, o vídeo de hoje nós vamos falar sobre gráfico, né? Vamos falar gráfico Renko e gráfico Candle. O gráfico Renko, que eu vou mostrar ele daqui a pouco na plataforma, ele é um tipo de gráfico, vamos falar assim, ele é diferente do gráfico de Candle que a gente fala, mas isso aí já tem a questão de nomenclatura diferente. Porque o Renko, aquele box, a caixa do Renko, aquilo lá é um candle, tá? Só que não é um candle do candlestick de time frame temporal que a gente chama de gráfico candle. Então, isso é uma das coisas que entra na parte de nomenclatura que eu estou dizendo. Então, para a gente resolver tudo, vamos resumir. Quando eu falar gráfico candle, estou falando do candlestick que mostra máxima, mínima, pavio, e ele é temporal, ou seja, cada candle ele abre e fecha dentro de determinado tempo. E o gráfico Renko, ele vai ser, vamos chamar de box. Esse candle do gráfico Renko será box. Então, essa é a nomenclatura que a gente usa para poder ficar mais fácil, para não ficar, às vezes, pedalando em algumas coisas específicas. A gente tem aqui, então, o gráfico de candle, né? O gráfico candle que eu falei que é o gráfico temporal. Então, a cada determinado tempo, um candle se fecha e um novo se abre. Então, eu tenho aqui o gráfico de 1 minuto, o gráfico de 5 minutos. No gráfico de 1 minuto, cada candle representa 1 minuto. Então, a movimentação de preço que houve dentro desse 1 minuto. No gráfico de 5 minutos, a movimentação de preço que houve dentro desses 5 minutos, claro, esse candle de 5 minutos. Então, dentro desses 5 minutos aqui, houve essa movimentação aqui. No caso, 15 pontos no dólar. Você pode ver que a diferença dos candles aqui mudam, justamente porque ele não é por movimentação de preço, ele é por tempo. Então, independente do preço, depende do movimento, depende de qualquer coisa, depois de determinado tempo, um candle se fechará e outro novo se abrirá. Diferente do Renko. Vou falar do Renko daqui a pouco. O candlestick acho que é o mais conhecido, né? E às vezes a vantagem dele, como informação que a gente tem para analisar, isso vão complementar futuramente quando fala do Renko também, é a questão da intensidade do movimento, intensidade da agressão, intensidade da movimentação de preço dentro daquele determinado período de tempo. Então, eu vou considerar que, em média, nos últimos 15 dias, vamos considerar que a cada 5 minutos o preço se movimenta 10 pontos. Então, na média dos últimos 15 dias, a cada 5 minutos, 10 pontos. Quando eu tenho uma movimentação acima, quando eu falo acima, não é 12 nem 13, lembra que eu falei que é uma média? Então, vamos lá assim, em média são 10. Se agora eu tenho uma agressão ou movimentação de preço que vai acima desses 10, que chega a 20 pontos, por exemplo, dentro de 5 minutos, então você consegue perceber que houve algo além ali. Então, foi algo que saiu da média. Esse saiu da média, você consegue perceber melhor no candle. Por quê? Porque você consegue ver o tamanho daquele candle. Então, você pode perceber aqui, ó, eu tenho candles pequenos, pequenos, pequenos aqui, ó. Então, esse aqui, ó, da máxima desse período até a mínima, deu mais ou menos 3, 4 pontos. Já o tamanho desse outro aqui já foi aquele que a gente pediu, que tinha dado 15. Isso significa o quê? Que, em média,
Se você observar o tamanho, vamos pegar, não vou ir muito para trás, não, porque aí vai entrar outras questões também, principalmente com relação ao período. Mas se eu for pegar só aqui, ó, que isso aqui é de hoje, olha em média, olha o tamanho dos candles com relação a esse outro aqui. Então, você tem pequenos candles, pequenos, 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 e em determinado momento ele vai e fez isso aqui. Nisso aqui, a gente pode considerar que ele já fez. Lembra que eu não vou falar do dado, número específico, vamos mexer com isso depois. Mas só pela percepção visual, você consegue ver que isso aqui já saiu um pouco da média. Então, assim, olha, algo aconteceu ali que fez o preço andar mais dentro daquele período de tempo. Uma vantagem do gráfico candle é essa, porque você, através do tamanho do corpo desse candle, você consegue ver a intensidade do movimento. No Renko, isso vai ficar um pouco mais complicado. Por quê? Porque no Renko, eu já vou pegar o número exato aqui do Renko a ser utilizado. Então, aqui o minuto vai ser 3R e o 5 vai ser 8R. Então, só conferir aqui embaixo, beleza. Então, quando a gente. O gráfico que eu estava anteriormente, eu vou colocar um do lado do outro aqui, para a gente fazer uma comparação da relação do movimento e como que a gente consegue explorar essa informação que o gráfico traz a partir só da questão da diferenciação do gráfico, para não falar a questão de qual usar, não usar, porque aí vão depender de alguns outros fatores. Então, aqui eu tenho o mesmo ativo, no caso é o dólar, na mesma frequência de tempo e movimentação de preço. Por que eu falo na questão de tempo e movimentação de preço? De tempo porque é um minuto. E aqui, esse 3R, por que 3R? Porque é uma quantidade, um tamanho, vamos chamar de tamanho, que a gente chega através do cálculo da volatilidade dos últimos períodos. Então, lembra que eu falei que a gente pega os últimos 15 minutos, por exemplo, os últimos 15 dias, conta através da volatilidade, ou seja, da volatilidade do preço, quantos pontos em média tem movimentado a cada minuto. Tira essa média e é essa média que a gente utiliza para a próxima semana. A gente toda semana coloca lá no Instagram o do dólar e do índice. Você pode pegar lá também. Beleza. Vocês conseguem pegar aqui, a partir do visual aqui, conseguir dizer para mim qual que é visivelmente nessa distância de preço aqui, nessa distância do gráfico, né, com relação só ao movimento, se existe alguma diferença com relação à vantagem ou desvantagem, vocês veem alguma desvantagem ou desvantagem com relação ao Renko e ao Candle nessa distância do gráfico, a partir desse zoom todo? Você vê algum, tipo assim, olha, tá mais vantajoso ou não tá, não faz diferença nenhuma? Vocês veem alguma diferença? A resposta da maioria foi indiferente. E de fato é indiferente. A questão do gráfico é que ele é um indicador de preço. Todos os gráficos de movimentação que representam movimentação de preço são indicadores de preço e, no caso do Kendo e do Renko que a gente está falando aqui, é, se a gente for analisar o escopo geral da movimentação de preço, ou seja, se eu for pegar e vou tirar o zoom, eu nem estou tirando o zoom de forma tão ampla, não, tipo assim, pegando movimentos diários, semanais e nada, só estou fazendo um exemplo aqui dentro do próprio intraday. Se a gente for tirar o zoom e pegar e falar assim, olha, não está dando muita diferença, não. Estou enxergando a movimentação de preço, estou enxergando o caminho que o preço fez, mas não estou vendo vantagem ou desvantagem de cada um deles, não. E a questão do gráfico é exatamente essa. Ele é uma ferramenta que tem vantagens e desvantagens, mas no fim das contas ele vai representar a mesma coisa, tanto num quanto no outro, que é o quê? A movimentação do preço. Então, se houve grande oscilação em determinado período, ambos vão mostrar. Se não houve oscilação nenhuma, ambos também vão mostrar, de forma diferente em alguns casos. Se não houve a oscilação de preço, o gráfico Renko, ele tende a não mostrar caso não tenha saído da abrangência daquele R ali. Para quem não tem, eu não vou ficar muito no detalhe do gráfico Renko, mas assim, quem ainda não entende muito bem como é que funciona o gráfico Renko, lá no site também tem um e-book que é o básico, que fala o que é o gráfico Renko, o que é TIC, qual que é a movimentação dele, como se forma como se forma cada box. Mas falando da formação do box, o candle, a cada período de tempo, ele vai iniciar um novo candle. Fecha um e inicia outro. No Renko, ele só vai iniciar um novo box se houver movimentação de preço superior àquela frequência. Então, se eu pegar aqui, dentro do 3R aqui, eu tenho o quê? 1, 2, 3. 3 ticks.
Se ele movimentar, o que ele movimentar mais disso, ele já vai abrir um novo box. No caso do 3R é muito curto, mas se eu pegar num renco maior, você vai ver que, por exemplo, tem 140 pontos, 30 pontos dentro daquele. Então, se ele não movimentar além disso, um novo box do renco não vai se abrir. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que isso te ajuda a escapar de determinado ruído. Vou colocar numa frequência maior aqui para poder ficar mais fácil o exemplo. Colocar no 5 minutos, 8R. Se eu pegar um período aqui, vamos colocar na prática esse aqui. Vou pegar esse aqui. Lembra que eu falei que o Candle, que o Renko, ele só vai abrir um novo box quando a movimentação for superior à quantidade de ticks aqui? Então, o que que vai acontecer? Ele vai virar o box para cima aqui. Então, no caso aqui, vai ter que andar o quê? 8 pontos para poder liberar o novo box. Mas isso aqui não é o importante, o novo. O importante é que ele não sai do lugar. No Candle, você tem o problema de congestão, né? De lateralização, que é quando o preço ele não vai para lugar nenhum. Ele vai, volta, vai e volta. Igual está aqui. E aí, vamos imaginar que você pegou uma operação, entrou na operação, fez um trade, veio aqui e fez uma compra aqui. Pô, você fez uma compra aqui, no pé. Beleza, conseguiu comprar, bacana, zona legal, preço bom, bacana, ok. Não venha ao caso a analisar a operação, mas a administração dessa operação. Depois que ele andou 6 pontos. É mais ou menos 7 pontos. Como que você faz a administração da sua operação? Você faz a administração através da pontuação que está acontecendo nela, ou seja, você entrou, quantos pontos ele está dando a favor, ou quantos pontos ele está dando contra, pontos ou ticks, ou você faz outro tipo de administração. O Renko, lembra que eu falei que no Candle, a vantagem do Candle é que você consegue ter uma noção melhor do impacto de determinado movimento em um determinado período? Então, eu consigo ver a intensidade dele. Eu vejo que um Candle está gigantesco dentro de um gráfico de 5 minutos. Eu sei que ali teve uma agressão muito forte, eu sei que algo aconteceu ali que fez aquele preço movimentar além do normal dentro daquele período de tempo, daquele espaço de tempo. No caso do Renko, uma grande vantagem que ele tem é com relação ao filtro automático que ele faz dos ruídos de mercado. Isso varia de frequência para frequência. Por quê? Porque isso vai ter ruído de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 60 minutos, diário, semanal, mensal. Em todos vai ter ruído. O tamanho, a abrangência desse ruído vai mudar. E, no caso, com o Renko, esse range que você determina de que, olha, abaixo de tantos ticks, abaixo da movimentação de tantos ticks, eu não vou trabalhar. Isso significa o quê? Que nesse caso aqui, ó, eu não vou estar preocupado com o que acontece em movimentação com menos de 8 pontos. Se eu trabalhar com stop de, por exemplo, eu fiz a entrada aqui, vamos colocar que eu fiz a entrada aqui. Quando eu pego e coloco a minha entrada aqui, eu coloco a minha saída aqui, por exemplo, o que que eu estou falando? Na prática, eu estou dizendo né, que a entrada que é limite máximo de perda da operação. O que que eu estou dizendo quando eu faço essa operação aqui desse jeito? Eu estou dizendo que eu estou saindo desse ruído que vai acontecer aqui dentro. Então, eu não estou preocupado com o que vai acontecer ali. Por quê? Aí você pode utilizar ou a mesma lógica de cálculo que a gente utiliza ou qualquer outro parâmetro. Mas, na prática, o que você faz quando faz a operação no Renko é isso. Você está determinando que, olha, não quero participar do ruído desse período, dessa quantidade inferior a essa frequência que eu estou trabalhando. Por isso, você vai trabalhar com esse espaço. Isso te ajuda a fazer o quê? Aqui, te ajuda a escapar desse ruído e muitas vezes aproveitar melhor o movimento. Porque imagina aqui, se você está aqui no Candle, aqui, ó, você veio e fez a operação aqui. Aí ele foi e fez isso. Aí chegou a andar 6, 7 pontos. Vamos supor que você está fazendo uma operação de tendência, né? Uma operação que você não vai entrar para poder pegar só 6, 7 pontos, pegar 12, 14, 15 pontos. Quando você vai entrar e fazer essa operação para 14, 15 pontos, qual que é a referência que você tem aqui com relação a essa pontuação? Você faz a conta dessa pontuação na hora que a operação está rodando. Então, você vai falar assim, olha, eu vou medir sempre que quando o preço movimentar a favor ou movimentar contra,
Eu vou fazer a administração dessa operação, seja para determinar que eu vou sair a mercado, seja para determinar que eu vou mover o meu stop, a partir dos pontos. Se você utiliza o Candle e faz essa administração de pontos, na prática, você está fazendo administração de pontos do gráfico Renko. Porque no Candle, você não tem essa informação da quantidade de pontos. O que vai te dar vai ser a plataforma de negociação ou outra coisa, mas no gráfico Candle ele não vai te dar essa informação. Você vai ter que ficar acompanhando a escala para poder ver o que de fato está acontecendo ali, né? É mais complicado. Então, quando você está fazendo administração de pontos, ticks, ou qualquer ordem de grandeza nesse sentido do tamanho, da mensuração do movimento, que não está levando em consideração o tempo, você está utilizando na prática o gráfico Renko, né? Você só está visualmente no Candle, mas a administração está sendo de gráfico Renko, que é a grande vantagem dele. Por quê? Porque se ele me filtra esses ruídos que vão acontecer aqui, eu, na prática, estou tendo um gráfico com movimentos mais claros, mais limpos. Então, eu estou consigo analisar o movimento de forma mais prática, e ignorando completamente o ruído. Então, ele pode ficar nesse movimento aqui estou falando no gráfico de 5 minutos, ele pode ficar nesse movimento aqui vamos colocar, vamos supor que ele pegasse aqui e ficasse dentro desse range aqui. No caso, você fez a entrada lá embaixo, ele pegou e entrou, fez até aqui. Não fechou o box lá em cima, vou colocar só aqui embaixo. Bem aqui, ó. Vendo? Nesse caso, ele não chegou a abrir aquele lá de cima ainda. Ele pode ficar nesse espaço de tempo aqui, ó, durante 1 hora, 2 horas, 3 horas. Sua operação está do mesmo jeito, não mudou nada, você continua posicionado. Ele pode fazer o que quiser aqui dentro, ou seja, ele pode rabiscar bastante ali dentro, que você consegue escapar desse ruído a partir do gráfico Renko. Isso significa que o gráfico Renko é melhor para atuar? Não. Significa que são as informações que você tem dele e a partir disso, as características que são determinadas a partir da utilização. Essa questão de, olha, eu gosto, ele é útil para mim porque ele me tira desse ruído, é a conclusão que você chega a partir da utilização dele, certo? E pela estrutura lógica do próprio gráfico. A outra vantagem do Renko é que você também consegue aproveitar. Lembra que eu falei do movimento explosivo do gráfico Candle? Aí vamos imaginar assim: você trabalha com operações que carecem de uma microcorreção. Então, eu preciso que o preço ande a favor, igual, por exemplo, como houve aqui, só que ele reverteu, né? Eu preciso que o preço ande a favor e ele faça uma correção. Vamos considerar que é isso. Não estou dizendo que é certo, que é errado, que é bom, ruim, nem nada. Vamos supor que você faz isso. No gráfico de Candle, o que que acontece? Se ele vem e faz uma barra dessa aqui, na verdade está pequena, né? Tinha que achar uma maior aqui. Mas se ele vem e faz uma barra dessa aqui, uma barra, um Candle desse tamanho, o que que tem que acontecer? Ele tem que, no caso, com a forma que você atua, né? Considerando esse exemplo que eu dei. O que que ele tem que fazer? O Candle, ele tem que esperar o Candle fechar, ver o que que vai acontecer aqui dentro. Se ele vai criar novos candles a partir disso, desse jeito aí, ó, fazendo essa correção, e aí em determinado ponto você vai considerar se vale a pena ou não fazer sua entrada, no candle. Mas se no próprio candle ele vir aqui pegar e fazer isso aqui, ó, ele pegar ao invés de fechar só esse movimento do candle aqui, ele vir pegar e fazer isso aqui. Então, um movimento que, nesse caso aqui, ele andou 12 pontos. Nesse caso aqui, ele andou 29. Vamos supor que ele fez isso. Então, o preço vai fazer essa movimentação de 29 pontos, agressivo, no espaço de tempo de 5 minutos, ou seja, entrou muita porrada para esse preço andar desse tanto ali, e você não vai aproveitar nada, você não vai pegar nada, vai simplesmente ficar assistindo porque a sua operação, o jeito que você opera, ele demanda que o preço venha corrigindo, aconteça não sei o quê, outro parâmetro para você fazer a entrada. Se for, tenha cuidado, porque boa parte das vezes você está entrando em pontos de correção, de congestão, e não em pontos em que o mercado está de fato ativo. Porque o que que você quer? Você quer que faça a sua entrada, você quer fazer a entrada, independente que seja compra ou seja venda, que o preço exploda, vá embora, pegue seu alvo, saia todo mundo feliz, não é? E quanto mais rápido isso acontecer, melhor. Se a ideia é essa, quando acontece uma barra dessa aqui,
Se é isso que você quer, quando acontece uma barra dessa aqui, é aqui que está a melhor operação. Concorda que no período de passo de tempo, em menos de 5 minutos, esse álbum você vai conseguir fazer a entrada, vai conseguir sair da operação. Na hora que ele dá essa porrada aqui. Só que pelo candle, isso às vezes fica um pouco mais complicado porque ele não vai te dar espaço, ele não te dá uma métrica muito certa, muito certinha para você conseguir fazer a entrada. Já o candle te ajuda nisso. O Renko, desculpa, já te ajuda nisso. Porque no próprio Renko, por mais que o movimento às vezes ele seja agressivo e direcional, quando você pega o candle que você dá uma olhada nele, igual a gente está fazendo agora, de olhando depois, a gente não sabe o que que aconteceu desses 5 minutos aqui para que ocasionou essa movimentação de preço aqui. Então, se eu só cortar aqui, vou pegar aqui, só ele. Nesse caso aqui, ele já foi reto também. Mas eu vou pegar aqui. Quer dizer que você consegue, em algumas circunstâncias, quando você vai pegar o mercado desse jeito, você vai pegar, você está comprando o mercado. O que está acontecendo com o preço? Se ele cair reto, ele vai cair reto tanto no Renko quanto no Kendo. Porque o Kendo vai fazer, o Renko vai fazer simplesmente isso aqui. Ele vai fazer essa linha reta também, do mesmo jeito que o Kendo fez. Só que o Kendo, ele muitas das vezes ele vai dar rateada aqui dentro desse Kendo. A gente está vendo ele pronto, mas na hora em que está sendo formado, o preço não necessariamente desceu reto. Ele vem, volta, ou seja, é o espaço, é a movimentação de preço dentro daqueles 5 minutos. Então, pode ter, dentro de 5 minutos, ele pode parar um pouquinho, dar uma corrigida ali dentro, e dentro dessa corrigida ali dentro, no Renko você consegue aproveitar algumas coisas, você consegue fazer operações, e você consegue ser mais preciso também em pontos onde você está trabalhando com uma região de preço mais na entrada e na administração do preço. Veja isso aqui, ó, por exemplo. Eu tenho essa queda aqui. Vamos pegar esse exemplo dessa queda? Vamos pegar assim. Estou pegando exemplo aqui na hora, gente. Não parei para poder ficar escolhendo ponto antes, não. Vamos supor, por algum motivo, acho que dá até para dar para puxar uma linha dessa aqui e pegar ali. Mas por algum motivo você pegou e fez uma venda aqui, que é o que eu estou falando da questão do ponto. Você fez uma venda aqui, fez uma venda aonde? Se eu estou analisando o REM, lembra, não, isso aqui eu não estou dizendo que tem que fazer isso, não estou dizendo que é assim que faz, só estou pegando como exemplo para poder mostrar a funcionalidade da plataforma, do REM, do gráfico. Vou pegar esse aqui, ó. Vou lá, voltar aqui. Para quem gosta de suporte e resistência. Bom, tem ali, ó, tem uma resistência. Aquilo para frente ainda não aconteceu. Eu estou pegando só aqui agora. Tem essa resistência aqui. Vim aqui e marquei resistência. Beleza. Pau quebrar. Você concorda que eu estou marcando precisamente aqui no fechamento do box? Eu estou ignorando o pavio e pegando o fechamento do box? É ali. A entrada é ali. Então vamos supor que eu vou pegar e diga assim, que olha, eu trabalho com suporte e resistência, trabalho em região, eu identifiquei essa região ou qualquer outra coisa, não estou fazendo análise de mercado aqui agora. Mas eu vou pegar assim, vamos supor que aqui, ó, para mim, se bater nessa resistência de novo, com sinalização de ou exaustão de compra, ou fluxo de venda, ou alguma coisa, ou qualquer outro motivo que você tenha para poder fazer a operação, você vai fazer uma operação de venda ali. Beleza? Beleza. O tempo passou. Tempo passou, tempo passou, tempo passou, tempo passou, 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 passou. Beleza. Chegamos ali. Pá. Sinalização de venda ali, de fluxo de venda. Beleza. O que eu vou fazer? Lembra que eu falei que ia fazer a venda? Beleza. Beleza, peguei e fiz a venda. Lembra que é passado, não é recomendação de nada. Vou ficar tentando fazer esses avisos aqui o tempo todo. Beleza, mas fiz a venda ali. Aonde que essa venda minha entra no Candle? Lembra que ali eu estou vendo no Renko. No Renko, no Candles, como é que eu vou fazer essa venda? Pegando pelo mesmo princípio. Olha lá. O ponto de marcação no Renko, no Candle, ele já fica meio assim. Lembra que no Renko eu marquei certinho no fechamento do box? Aqui tem box e pavio.
Se eu ignorar o pavio, for pelo box, por exemplo, eu vou pegar pelo Kendo, eu vou pegar qual? De trás ou da frente? No renco estava certinho, estava linear. Então estava no mesmo ponto. Beleza. Já consigo uma clareza maior do movimento da região e do preço pelo renco. Na hora da entrada, eu venho e marquei lá que eu fiz que eu faria a entrada lá no renco, né? Lembra da resistência lá? Que é aqui na vermelhinho? Aonde que essa entrada seria no renco? No candle. Bem aqui. Bem, o que eu queria dizer com relação ao renco na entrada que anteriormente, antes de dar esse exemplo, é justamente uma da outra vantagem dele, que é a precisão. Então, não só na questão de dentro de determinado período de tempo, mesmo que o preço esteja direcional e faz rateios dentro daquele período de tempo, e se ele fizer um rateio um pouco maior no renco, vai virar o box, vai formar mais três boxes, formando estrutura de pivô. No renco também você consegue fazer precisão também dessa forma. Eu nem sabia onde é que onde é que caía essa entrada aqui, de verdade. Eu não fiz não tinha feito esse desenho da resistência antes. Fui lá, marquei no ramp onde é que seria a entrada lá na resistência. Falei que se batesse de novo ia vender lá na frente. Nem estou dizendo, nem estou fazendo questão de estar certo isso aqui, não, tá? É só para poder mostrar o exemplo de aonde é que essa entrada, por exemplo, seria feita no candle. Agora me diz, se você está atuando no candle, só no candle, quem é que faz essa entrada aqui? Lembra que lá atrás tinha ruído? Lá tem quatro, cinco, então lá tem uns 10 topos lá naquele ponto da resistência anterior. Mas onde é que no renco marca? Significa que o renco é mágico? Não, significa só que ele é mais linear com relação a essa movimentação do preço, porque ele encaixa a movimentação de preço dentro daquela estrutura do range dele. Então, eu vou escapar de ruído, eu vou conseguir identificar alguns pontos exatos com relação à movimentação, com relação até onde o preço foi, até onde o preço trabalhou, onde é que o preço segurou. Então, essa é uma das vantagens, né? Então, eu tenho vantagem de administração e eu tenho vantagem da precisão da entrada, no caso do Renko. No Kendall, eu tenho a intensidade dele, beleza? Até aqui, pessoal, tranquilo? Pois é, próxima vez você mandar mensagem às 9h30, 9h05 da manhã, 9h15 da manhã, falando que bateu o meta, eu vou tirar do grupo. Beleza, venda hoje, esperando. Tá. Beleza, então, pessoal, até aqui tá beleza, né? Tranquilo. Então, se eu tenho um ativo, um gráfico que me ajuda a reduzir ruído de rabisco, como exemplo prático da gente no dia a dia, em quais ativos essa característica nos ajuda, no caso do REN? No dólar, principalmente com relação à identificação dos pontos de extremidade, o REN ajuda demais. A administração, independente do ativo, na minha opinião, o RENCO, para poder fazer administração do trade, é o melhor que tem entre esses dois. E a questão disso no dólar, tá? Administração vai de qualquer ativo. No caso do índice, o do índice, se vocês provavelmente também atuam no mini índice, né? Então a gente tem uma estrutura diferente do índice cheio e no mini índice. No índice cheio, eu tenho. Os dois vão se refletir, né? No fim das contas, ficarão iguais. Mas até chegar lá, o mini tende a rabiscar muito mais que o cheio. Eu estou falando de questão prática, se você ainda não viu, colocam os dois, o cheio e o mini, um do lado do outro. Vai ver que o cheio, em determinado ponto, ele para ou fica ticando para cima e para baixo, enquanto o mini está rabiscando para cima e para baixo, para cima e para baixo. Então, se eu estou falando que o Renko ele ajuda a filtrar ruído, então ele consegue eliminar todo aquele ruído que acontece ali, então faz sentido utilizar no índice, concorda? Só que se eu estou fazendo essa dimensão, só que se eu estou fazendo essa mensuração da movimentação do espaço, ou seja, o que, que acontece em determinado período de tempo no mini, eu posso ter um valor diferente com relação ao que acontece de fato. Porque o cheio é que vai prevalecer. E no caso do cheio, ele não vai ficar tão volátil, ele não vai rabiscar tanto quanto o mini. Então, o que a gente faz? A gente faz a mensuração da movimentação do cheio, e a partir dessa mensuração da movimentação do cheio, a gente atua no mini. Fazendo assim, eu estou pegando só o que de fato está rabiscando no cheio,
qual que é a volatilidade ali dentro daquele período, e estou aplicando essa métrica ao índice, ao mini. Então, em termos práticos, eu estou atuando no mini, mas a partir da volatilidade, a partir da movimentação que acontece no cheio. Então, eu estou juntando duas coisas. Eu estou juntando a redução de ruído que o Renko está me dando no mini, desculpa, eu estou utilizando a redução de ruído que o Renko está me dando no índice, e também estou utilizando o cheio para poder reduzir a quantidade de ruído no meu gráfico. Então, mesmo que eu esteja operando no mini, a frequência que eu estou atuando, ela vem a partir do cheio, beleza? Se os dois têm características e desvantagens, qual usar na prática? Primeiro, a gente tem que lidar com qual que é o tipo de operação que você faz, qual que é o tipo de análise que você faz para poder fazer esse tipo de operação, para fazer suas operações. Em termos práticos mesmo, no começo, faz sentido a pessoa utilizar qual? Escolha própria. Geralmente o que ela tem mais afinidade. Por quê? Porque quando a gente está falando, tô falando de uma pessoa, quando eu falo no começo, eu falo uma pessoa que está em treinamento, falo uma pessoa que tá ali ainda aprendendo e tudo mais. Por que que é mais tranquilo utilizar só um? Isso é uma questão de uma escolha praticamente arbitrária. Porque quando você acrescenta outra informação a mais, então a gente inclui algo a mais para ser analisado. E se eu estou falando de alguém que está aprendendo, eu estou falando de alguém que ainda está pegando todas aquelas informações que já estão na tela dele, que ele já está tendo que mastigar aquilo ali a cada minuto. E se eu vou acrescentar mais um gráfico, eu estou incluindo mais uma informação para ela. Não estou dizendo que não é útil, tanto que a gente usa os dois ao mesmo tempo, o gráfico, o Renko e o Kendo. Cada um com sua finalidade, e em alguns produtos nem tem como utilizar o Renko. Mas quando eu estou falando de uma pessoa que está aprendendo, faz mais sentido ela definir, escolher um para utilizar, pelo menos no início, porque ela está aprendendo. Então, lembra que eu falei que no gráfico, no Renko, no Kendo, eu consigo ver a intensidade daquele movimento, ou seja, eu consigo ver, nossa, de fato, alguma coisa aconteceu naquele espaço de tempo e que isso vai me dar uma informação e eu vou utilizar essa informação eventualmente na hora que eu estiver operando. Principalmente se eu estiver falando de histórico passado, né? Se eu pegar no Renko, no Kendo aqui, deixa eu pegar uma esticada aqui. Então, tem esse aqui, ó. Tem essa informação aqui. No Kendall, vem e pega isso aqui. Beleza? Aqui houve uma movimentação. Só visualmente, não estou nem fazendo ponto, só visualmente você consegue ver que houve uma movimentação acima da média aqui. Bacana. Como eu estou pegando, eu estou olhando um dado para trás, eu estou vendo o histórico, né, estou vendo o que aconteceu na movimentação do preço e tudo mais. Se eu for colocar isso aqui no Renko, por mais que se eu tirar o zoom, eu tenha a mesma movimentação, mas eu perco um pouco a percepção do impacto, da intensidade daquilo naquele espaço de tempo. Porque quando a gente tirou o zoom naquela hora, eu consegui ver a movimentação plena. Então, eu consegui, olha, eu sei que de fato aconteceu aquilo. Nos dois foi a mesma coisa. Mas quando eu estou fazendo essa análise, por exemplo, vou atuar amanhã e hoje, então, eu vou pegar e vou analisar o que aconteceu hoje no mercado, ver se houve algum ponto, qual horário que foi isso, qual foi o horário com aquilo. Eu não sei o que aconteceu, não sei se teve notícia, não sei nada. Eu só sei que naquele momento alguma coisa ali aconteceu, porque ele movimentou 27 pontos em 5 minutos. Dentro desses espaço de tempo, ele movimentou essa quantidade de pontos. O que aconteceu ali? Eu não sei. Eu só sei que ali algo impactante aconteceu. Por causa da região do preço, foi por causa do horário, foi por causa de algum evento. No Kindle, eu consigo ter essa percepção da intensidade que no Renko eu já não consigo ver tão bem. Porque no Renko eu vou ver que o preço movimentou. Só que como eu não estou trabalhando com a ideia de tempo, eu não estou analisando, eu não estou considerando o tempo, eu não consigo ver e perceber, ou até perceber de forma mais próxima essa intensidade, porque eu sei que movimentou, mas eu não sei quanto tempo demorou para fazer aquela movimentação. Olha lá, vou pegar aqui no. Não. Eu consigo ver que houve uma movimentação. Tanto que lembra que eu falei aqui da questão da movimentação do que você consegue pegar aqui ó, dentro do Renko, que no Kendo já fica esquisito? Aqui, isso aqui.
Mas primeiro falar disso aqui primeiro. Então, tá vendo aqui, ó? Eu consigo saber, eu consigo perceber que houve uma movimentação de preço ali. Houve uma movimentação de preço direcional. Mas eu não sei, eu não consigo, eu não tenho, na primeira instância, né, na primeira olhada, no de impacto inicial, eu não consigo perceber a intensidade daquilo. Já no candle, quando eu bato o olho e vejo uma vela, um candle desse tamanho, depois um outro com esse tamanho de vela aqui, eu já sei que alguma coisa aconteceu ali. Aí, se eu for pegar e falar de dólar a 5,60, tem grande chance de ser notícia ou o Banco Central agindo. Beleza? Então, no candle eu consigo ter essa percepção melhor. Agora aqui, aproveitando, a gente chegou nesse momento aqui, é legal porque é daquilo que eu falei anteriormente, que o Rempo também ele te dá mais operações em determinado momento, porque ele consegue te dar uma precisão ou um espaço para atuar dentro de um movimento de grande intensidade de fluxo que está acontecendo, que você está percebendo ali no gráfico Candle. Então, eu já sei que, por exemplo, o dólar já pegou e fez essa vela aqui, ó. Puf, já fez essa vela para baixo. Mas, ó, alguma coisa tem. Já em menos de 5 minutos já fez isso aqui tudo. Aí no Renko, tá vendo que eu consigo ter um espaço? Lembra que eu falei da pessoa que fala, ó, eu preciso que ele faça uma correção, dê um espaço, uma respirada para conseguir entrar numa operação e engatar ali? Ó, que é esse espaço dentro do Renko. Que já dentro do Candle eu não consigo. Quer dizer, não é que eu não consigo, é que eu fico muito sem parâmetro para definir tá acima, tá abaixo, tá na máxima, tá na mínima. Entendeu? Eu fico sem. Na verdade, eu só tenho essa informação. Tem a mínima do que é no anterior e a máxima do que é no anterior. Não tem mais nada. Então, eu fico sem parâmetro para o que está acontecendo nesse aqui agora. Entendeu? No Rempo, eu consigo ter esse espaço a mais. Lembra, eu estou mostrando isso aqui como exemplo da movimentação. Não estou falando que tem que fazer a operação desse jeito, nem nada, tá? Beleza. Então, voltando, a questão do qual gráfico utilizar. Se está começando, aconselho pegar um. Tá? Pegar um sabendo dessa diferença deles. Sabendo que, olha, eu vou optar por aprender para entender mais a análise a partir do gráfico Candle. Então, você sabe que nesse gráfico você consegue ter uma informação clara de intensidade, porque vai fazer barrona, vai fazer pavio grande, mas você vai também ficar passível, vai ficar dentro de muito ruído, porque ele vai pegar e vai ficar travado, ele vai ficar engessado desse jeito aqui. Não vai para lugar nenhum, vai. Tipo assim, não vai para lugar nenhum. E que isso no Renko você consegue filtrar. Qual que é melhor, qual que é pior? Não existe. São ferramentas. Aí vai depender de como você analisa e como você utiliza essa informação. O que a gente consegue a partir dessa informação, dessas operações ou análise que você já sabe, que você já está aprendendo, que você já tem, por exemplo, através do sistema lá, a gente consegue é, ter uma noção melhor do que está acontecendo com relação ao operacional. Porque você pegar, vamos supor, você pega e mostra lá um resultado e fala assim, olha, eu estou tomando stop para caramba, stop para caramba, stop para caramba, e no que você fala, você toma stop, o preço vai, você toma stop, o preço vai, toma stop, o preço vai, beleza. Então, a gente pode ter aí um tamanho de stop errado, ou zonas de entrada errada, mas se o que você diz de fato é verdade, que ele te stopa na maioria das vezes, ele te stopa e vai, e quando ele vai, ele dá alvo de fato vantajoso para a operação ter sido feita, então o stop, o tamanho de stop provavelmente pode ser um problema. Como é que a gente consegue resolver esse tamanho de stop? Aí eu vou perguntar qual que é o gráfico que você atua. Ah, atua no gráfico REM, no gráfico Candle. Olha, talvez, nesse caso, o gráfico REM pode te ajudar, porque ele pode filtrar esse ruído que talvez você esteja entrando. Então, você consegue ali, através dele, ter uma percepção melhor do tamanho de stop a ser utilizado para conseguir escapar desse ruído e provavelmente escapar desses stops que está tomando. O que eu quero dizer? Que vamos supor que a entrada seja aqui, ó, que esse tipo de entrada, que essa pessoa vem e fala que faz entrada, então que ela fez a entrada, ela comprou e depois o preço estopou e foi embora. Ela vem e faz a entrada aqui. Só um exemplo, tá? Ela vem e faz a entrada aqui. Aqui? Pode ser, tanto faz. Ela pega e faz a entrada aqui. Aí ela vai, pega e fala para mim assim, ó, não, mas ele vai, me stop e depois vai embora. Então ele vem, andou aqui, aí depois ele pegou, a partir da entrada dela, vou colocar a venda ali. A partir da entrada dela, que é mais ou menos essa região aqui, ele andou 4 pontos para frente. Beleza. Aí a pessoa, por exemplo, foi lá e colocou o stop no zero, né? Então o stop dele está aqui.
Aí o que o preço fez? Foi lá, estopou ele, foi embora. Que é exatamente o exemplo que eu falei. Dependendo da circunstância, como falando, não é uma regra que serve para todo mundo, é caso a caso, tem que ver se é exatamente isso, mas é um exemplo que talvez sirva para você. Então, se quando o renco, conforme o rabisco que fizer aqui, dependendo desse tamanho desse rabisco, porque se ele for acima do renco que você está frequência está operando, também ele vai estopar do mesmo jeito, tá? Mas se ele for inferior, ou seja, uma quantidade X, você já vai eliminar, porque você já vai sair dela, só as que forem acima disso que vão te pegar. Nas que forem inferiores, você consegue escapar, porque você vai consegue fazer uma administração mais clara, porque você está baseado pelo que está acontecendo no REM, não por esse ruído que está no Kendo. Então, o que eu quero dizer? Se você pegou e fez a entrada lá, vamos supor que seu stop esteja aqui. O stop esteja aqui. Foi quase, estopou, mas está ali. O preço foi e movimentou. Meu stop é de 6 pontos, 7 pontos. Então, o preço movimentou. O preço movimentou quanto? Movimentou 6 pontos. Então, meu stop está no mesmo lugar ainda. Ele nem chegou a movimentar. Então, eu vou movimentar quando? Quando ele andar acima desse range. Se ele andar acima desse range, eu monto. Então, se essa circunstância, nesse exemplo aqui, é uma operação que você pegaria essa movimentação aqui. Não seria estopado aqui por conta dessa voltinha que ele fez aqui. Por quê? Porque o range do Renko te salvou. Que salvou ali. Só que a questão é assim, Renko salva de todos os stop? Não. Vai tomar stop do mesmo jeito. Do mesmo jeito que você toma stop no day trade, toma stop no swing, se for colocar o 15R, quando você for colocar o 250R, você vai stopar também. Não existe esse negócio de não stop. É tipo assim, alguma estratégia, um ponto ali que não vai stopar nunca. Pode ter um período maior sem stop, mas eventualmente vai acontecer. Tá querendo dizer que às vezes tem-se a impressão ou tem-se o discurso de que porque o Renko é o melhor gráfico do mundo e tudo mais. Não, ele é uma ferramenta, como eu falei, tem suas vantagens e tem suas desvantagens. Desvantagem do Renko também com relação ao tempo, porque no Renko você também perde um pouco esse time do tempo. Quanto tempo esse preço está aqui? Isso acontece com produtos que são que têm uma volatilidade mais baixa, geralmente com pouca liquidez. Então eu pego uma ação e vou fazer uma análise da ação, do movimento do preço de uma ação, para swing trade, por exemplo. E eu vou direto no REMP. Já ou tenho um REMP travado ou já tenho um valor pré-definido. Beleza, vou lá, coloco 20R, 30R. No gráfico Renko, eu vejo que, olha, tem um movimento ascendente, ou seja lá qualquer motivo que você tenha, mas uma condição visual favorável para poder fazer a entrada. Beleza. O problema é que aquela formação pode estar ali há 6 meses parado. Porque no Renko, ele não vai te dar essa informação de que, olha, meu irmão, tá há muito tempo aí. Ele vai te dizer o quê? Só, olha, o preço movimentou esse tanto que você definiu. Quando que foi, quanto tempo demorou, não vou mostrar. Isso o Renko não faz. Quem é que vai dizer isso? Aí vai ser o Kendo. O Kendo é que vai dar essa informação de que, olha, apesar de no Renko tá tendo a sua movimentação, tá mostrando que tá numa zona interessante e tudo mais, olha aqui, ó. Já tá uma semana, 2 semanas parado, não vai a lugar nenhum, liquidez baixa, volume baixo, não tem nada acontecendo ali. Não faz muito sentido. Ou faz para você, né? Depende do que você faz aí. Mas eu estou colocando que as informações dos dois andam juntas, não só dentro do intraday, no swing trade também. O swing trade é mais complicado por rank em alguns casos, porque da forma com que a gente faz, a gente mede, como eu falei, a movimentação daquela quantidade de ticks dentro de determinado período. Se é assim, significa que muda de ativo para ativo. Então, em Petrobras vai ser um, em Vale vai ser outro, no índice vai ser outro, no dólar vai ser outro. Então, isso vai mudar. Isso na administração do swing trade, no dia a dia, no giro, às vezes é mais chato. Então, aí vai depender da forma como que você faz esse giro. Mas a informação dos gráficos, basicamente é essa. Tá? A forma como que você pode utilizar ambos conforme cada informação que ele apresenta. Aí cabe a você fazer a validação ou não, ou como você vai utilizar essa informação, seja para poder start ou para administração, que seja para poder não fazer a operação, mas cabe a você fazer e interpretar daquele momento. Não tem como a gente pegar e falar assim, olha, siga sempre isso. Por quê? Porque depende. A gente sempre fala, até falei, a gente utiliza os dois. Então, tem circunstâncias em que o renco vai favorecer e vai dar entrada boa, igual aquela que a gente mostrou lá da resistência, e vai ter circunstâncias em que o renco, ele vai, em que o candle que vai fazer isso.
em que o Renko vai ficar travado em determinado ponto, determinado ponto, determinado ponto. Imagina que isso aqui, ó, o preço está travado aqui há muito tempo. Está travado aqui há muito tempo. Às vezes nem é um ponto interessante no Renko acontecendo, essa região aqui. Essa região aqui. Pode estar vindo travado assim já há muito tempo, vocês estão no mesmo box. E às vezes não tem informação relevante para poder ver, nem para dar atenção para aquele ponto ali. No Renko, no Kendo, ele vem e faz isso aqui, ó, dá uma porrada dessa aqui, e já acende fluxo de compra, já entra fluxo de compra. Quando você vê, você podia ter feito algo aqui, aqui, talvez no meio, outro ponto. Mas para aquele momento ali, e às vezes, só por questão de tempo, né? Que às vezes é muito rápido. Às vezes não conseguiu, não estava dando muita atenção para aquele ponto ali por causa disso. Acontece também, ninguém pega todos. Mas vocês conseguiram pegar essa questão da utilização na prática dos dois, vantagem e desvantagem de cada um. Qual que é, o que faz mais sentido para vocês utilizarem agora? Lembra? Se você está apanhando para poder fazer administração, não está indo, está batendo cabeça com um, você acrescentar outro vai ser pior. Por quê? Porque se não consegue administrar um, administrar dois é muito mais difícil. Falando na questão do administrar, é porque pessoas que sentem perdidas, às vezes, quando estão fazendo análise de mercado. Então, estou vendo aqui, estou com essa tela aí que vocês estão vendo. Tem um mosquito chato aqui. Vocês estão vendo essa tela aqui. Pessoa, o mercado, aqui está bonitinho, mercado parado é a coisa mais linda do mundo. Mercado aberto, pau quebrando, número correndo à torta direita aqui, gráfico sendo formado o tempo todo. Sinalização, pancada e tudo mais. Se a pessoa, às vezes, já está meio perdida, já com as informações só com o gráfico, se você acrescentar outro, você só vai complicar ainda mais. Então, o que faz mais sentido? Aprenda a analisar a movimentação do preço, aprenda a analisar o mercado. O gráfico, ele é uma ferramenta, como eu mostrei, tem vantagem e desvantagem, mas você precisa aprender a analisar o mercado. Talvez, como você está em processo, talvez se você estiver em processo de estudos, aprendizado, talvez fazer um teste, conhecer outra ferramenta, talvez seja interessante também. Mas não vai ser a ferramenta em si que vai fazer todo o serviço. Vocês podem ver que não só no Kindle, que tem, você consegue pegar a lateralização, congestão, né? Tem mais, com maior frequência no Kindle, mas no Renko também tem. Só que o Renko ele pega uma abrangência maior. No Kindle ele pode ficar batendo cabeça aqui, ó, dentro desse espaço aqui de 6 pontos aqui, ó. Pegar aqui. Estou falando, lidando com 5 minutos, tá? Tamanho de box de Renko, de Kindle de 5 minutos. Vou pegar 5 minutos aqui. Ele pode ficar fazendo aqui, ó. Candlezinho, 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 fica aqui o dia inteiro. No Renko, faz do mesmo jeito. Só que ao invés de ficar nessa frequência menor aqui, ou seja, sem abrir o box, ele faz de forma mais abrangente. Então, ele vai movimentar mais uma congestão em que ela tem um espaço entre topos e fundos maiores, mas vai congestionar do mesmo jeito. E aí, se no Renko, às vezes a pessoa tem a ideia de que, olha, eu só estou vendo o Renko aqui, eu consigo perceber que, olha, quando ele vira o box, ele vai. Quando ele vira o box, ele vai. Se você teve essa percepção, toma cuidado, porque ele vai ter dia que vai virar o box para cima, virar para baixo, virar para cima, virar para baixo, virar para cima, virar para baixo. No fim do dia, você vai ver só lá, box para cima, para baixo, para cima, para baixo. Por quê? Lembra que eu falei? Vai acontecer isso em toda frequência, em todo momento não, em todo tipo de operação. Então, não tem algo que vai pegar e falar assim, olha, vai me livrar disso em toda circunstância. Não vai acontecer. Talvez o casamento com as informações pode te ajudar essa informação, mas o gráfico por si só ele não vai fazer isso. Aqui é o exemplo que eu mostrei aqui, ó, que eu falei aqui. Gráfico para cima e para baixo. O que mais apanho quando uso o Renko é quando o preço corre muito rápido. Perco a noção justamente do tempo. Se o preço anda muito rápido, o Carlos, se você está dentro da operação e andou muito rápido a favor, show de bola, né? Mas ele te dá, você perde essa sensação mesmo. Você perde porque você perde a referência de tempo, né? Um dos problemas da questão do Renko é essa, que você fica meio sem referência de tempo ali. O Kindle, como você já sabe que, olha, ele é de 5 minutos, 15 minutos, 1 minuto, você já tem uma percepção temporal daquilo ali. Não significa que isso é o grande divisor de águas ou que isso tem de grande importância, não, mas é uma informação a mais e que pode ser útil ou não. Vai depender do que você faz, ou da forma que você atua, ou da percepção que você tem. Porque a percepção também é importante, porque às vezes
você fica muito perdido com relação ao renco, principalmente se a pessoa está atuando com o renco desse jeito aqui. Aí pega o gráfico e faz assim, colada. Isso aqui, pelo menos eu não consigo ter percepção de nada disso aqui. Não consigo fazer análise de nada disso aqui. Para fazer análise, eu tenho que entender o que está acontecendo. Depois, para poder fazer uma entrada ou outra, até acaba que você vai e aperta, mas você não consegue ter uma percepção disso aqui. E aqui no renco, você não sabe isso aqui, ó. No renco, essa movimentação aqui, ai, essa movimentação aqui, ó, pode ter sido, se eu tirar esse gráfico daqui da frente, isso aqui, e tirar essa data aqui também, para quem está pegando, está olhando o gráfico, nem está lembrando isso aqui pode ter demorado 5 minutos, 15 minutos ou um dia inteiro. E se eu tirar o horário aqui, isso aqui pode durar 10 anos. Depende. Então vai depender do tamanho do renco, entendeu? Do renco nesse caso aqui, mas você perde totalmente a referência de espaço. Fala, Fábio, boa noite. Gustavo, situações para subir a administração do 5 para o 15 ou para o 60. Então, eu estou atuando no gráfico de 5 minutos e estou querendo fazer administração de um tempo maior. Para poder, falando sobre o tema de hoje, que no caso é o REM, escapar do ruído dos tempos mais baixos para poder pegar um alvo maior dos 60 minutos, né? Então, você vai estar entrando ali no 5 no dólar, por exemplo, com um stop ali de 7, 8 pontos, conforme a semana, e vai estar pegando o alvo, buscando um alvo ali de 100 pontos. Vou pegar aqui. Tem que olhar no caso 26, sim, 60 pontos mais ou menos, né? 60, 70 pontos. Em que momento você faz isso? Quando você tem a operação do 60. Quando você tem a operação do 15. Se não existe, por mais que você tenha feito a operação na frequência mais curta, por mais não, se você fez a operação na frequência mais curta, fez a entrada na operação mais curta, a decisão de fazer a migração por tempo maior ou não vai depender de que tem trade nesse tempo maior, tem operação, tem circunstância, tem risco-retorno dessa operação, faz sentido no tempo maior, porque esquece a entrada que você fez. Porque o que você não está fazendo mais uma avaliação não é de que, olha, já está bom ou está ruim. O que você está fazendo a avaliação tem operação maior, porque eu já estou dentro, mas tem operação maior aqui nesse momento? Se tiver, pode ter uma circunstância. Vai depender do horário também, vai depender do que está acontecendo na questão de agressão naquele momento também. Porque se você ficar fazendo isso com frequência e você estiver fazendo isso em momentos errados e não conseguir pegar o retorno dessa operação, o que vai acontecer vai ser que você vai abrir mão de várias operações muito boas naquele tempo, naquele time frame e frequência que você está atuando, em prol de querer pegar uma maior. E se você não pegar essa maior, o que vai acontecer? Você vai abrir mão de todos esses três bons que você está fazendo nessa frequência sua. Que no final do mês tem um impacto gigantesco. Que no final das contas vai ser stop ao 0 a 0, stop ao 0 a 0, stop ao 0 a 0. Beleza? Me dá um feedback aí. Foi muito básico? Foi muito. Já falei coisa aqui demais? Só para ter uma ideia, porque como tem gente que estuda com a gente ou não estuda com a gente de tudo quanto é lugar, eu não sei, às vezes, se foi básico demais, se está avançado demais, assim, está misturado. O que vocês acharam? A questão do básico, questão falar de diferença entre básico e avançado nesse caso, falando especificamente só de gráfico, é difícil você for pegar e tentar entrar com mais informações ali, né? A questão do gráfico, dos dois tipos de gráficos em si. Né? Como eu falei, o que você tem é a fazer o controle dessa informação que você tem. Você entendeu o que você consegue explorar de cada um daqueles ali. Porque o que importa, no final das contas mesmo, é como que você consegue, como que você faz a análise e como é a sua resposta dessa análise que você tem. Porque assim, igual eu falando, a gente está falando de gráfico parado, né? Mas na hora que o pau está quebrando, que o mercado está aberto e o trem está correndo, é, não faz muita diferença se é um gráfico de Renko ou gráfico de Candle na hora que isso aqui acontece. Por quê? Porque você vê que aconteceu exatamente a mesma coisa nos dois. Então, nessa circunstância, por exemplo, onde é que entra uma paulada de mercado, que é a hora que é o que você está esperando que aconteça, né? Que é o que você quer que aconteça. E na hora que isso acontece, o que que você vai fazer? O que que você vai, qual que é a decisão que você tende a tomar naquele momento? Porque o que vai de fato fazer, a gente ainda não sabe, a gente vai descobrir na hora.
E depois de um determinado tempo, a gente vai descobrir qual que é o tipo de decisão que você geralmente toma nesse momento. Mas a gente não consegue garantir com certeza qual que é a decisão que você vai tomar. Concorda? Porque não envolve só a questão desse gráfico aqui, envolve várias outras informações que vão além só do algo simplório quanto o gráfico. Simplório bastante completo. Que não faz. Simplório completo, né? É raro, mas acontece bastante. Então, qual que é o tipo de qual que é o tipo de decisão que você toma aqui? Você já faz trade? Ah, já faço, bacana. É, Nesse ponto, nessa região, onde quando o preço acontece isso aqui, que dá uma porrada, o que que geralmente você faz? Vamos pegar isso assim, vamos já partir para um negócio mais já falando de operação. Quando acontece isso, fala para a gente aí. Pegou e deu uma varietada assim. Bacana. O que que você faz ali? O que que geralmente você faz? Assim, não tem problema não. Você pode falar assim, eu entro e tomo stop. Mas eu compro, eu vendo, eu busco analisar isso e aquilo, ou para tomar minha decisão, eu faço isso, aquilo. Lembrando que quando a gente está falando de prática, eu estou falando de um negócio, não é que você está aqui parado, analisando. Muito bom. Que belo candle. Dentro de 5 minutos, fez um baita candle acima das médias, da média geral dele de movimentação. Que belo candle. Não existe isso. O que você tem é o quê? Meu irmão, o pau está quebrando. Deu essa porrada aqui para baixo. Toma a sua decisão. Então, por isso que eu falo na questão do refino da análise, que aprenda, você está aprendendo a trabalhar com uma informação, a trabalhar com informação. Você sentiu falta de outra informação, de outra partezinha, você acha que aquela outra informação vai complementar, você sabe que essa diferença desses dois gráficos, então você sabe talvez como complementar isso. Como você, por exemplo, na hora que der uma varietada dessa aqui, não dá tempo de você ficar calculando, não dá tempo de você ficar pensando, olha, eu tenho que agir. Você já sabe o que você vai agir. E aí a gente tem a expectativa do que você vai fazer e a gente tem o que de fato você vai fazer. A expectativa é, a partir dessa análise do que você está aprendendo, do que você está treinando, dessa análise de informação, desse tempo de tomada de decisão ali, o que que você está aprendendo a fazer? Bacana. Aí depois a gente vai analisar depois que é o que que você tem feito. Porque às vezes uma coisa não necessariamente tem a ver, tem correlação com a outra. Porque às vezes você está achando que você está fazendo algo, em que você está, não, quando eu faço isso aqui, eu vou fazer o quê? Na hora que chegou na região de pressão de venda aqui, deu lá, no caso do dólar, meu irmão, eu já fico com o dedo pronto para poder clicar no mercado. Ou não, eu já venho, já coloco uma boleta pendurada aqui para poder fazer a venda. Ou não, eu espero ele fazer uma virada com fluxo. Ou não, eu aguardo ele fazer isso, aquilo. Então, assim, o que que você analisa para poder fazer tomar a decisão? Isso é no pré. Agora, na hora, o que de fato o que que você faz? Na hora que o pau está quebrando aqui, o que que você faz? A questão de você trabalhar com a frequência menor é que você está na prática. Lembra que eu falei do renco, né? Quando eu defino que eu vou trabalhar com um renco acima de 8 pontos, lá de pontos direto, acima de 8 pontos, significa que o que está dentro de 8 pontos, abaixo de 8 pontos, para mim não faz a menor diferença. Eu estou ignorando por completo. Então eu sei que vai ter ruído, vai sacudir, vai sujar, mas para mim tanto faz. Eu estou fora dela. Meu renco, estou tomando um renco maior. Agora, quando eu faço essa redução, o que que eu estou fazendo? Eu estou me jogando de cabeça nesse ruído. O que que vai acontecer? Você vai ter mais oportunidade? Com certeza. Mas você vai tomar muito mais stop também. Então, significa que é ruim. Significa que você tem que ter um filtro muito maior, tem que ser muito mais preciso para isso. Porque se eu utilizo o gráfico REMPO para poder fazer um filtro, se eu trabalho numa frequência muito curta, eu na prática não estou utilizando filtro nenhum. Principalmente quando a gente está trabalhando com um dólar com uma volatilidade muito baixa. E no caso, quem está fazendo o, o que é dito 3R, né, que na verdade é o 30 segundos, no dólar você vai jogar para 2R. Então você tem o quê? Você não tem. Você é o ruído ali, você não está dentro do ruído, você é o ruído. Você só tem ruído, não tem mais nada além disso. Entendeu? Aí você já está em uma outra dinâmica de mercado, numa outra, em outro patamar. É uma coisa que não é um tipo bem diferente de atuar. Tá? É bem diferente mesmo. Tá? Deixa eu falar de novo. Lá no Telegram.
tá rolando o novo sorteio. Dessa vez é para o indicador, beleza? 3 meses para utilizar esse indicador aqui que colore aqui, ó. 3 meses free. E se você for um dos ganhadores lá do passado, do torneio, do sorteio da plataforma, avisa, manda mensagem pro perfil do Telegram e da Renko Prop. Beleza? Dia 3, que no caso é a próxima quarta-feira, eu já respondo a dúvida. Quarta-feira, dia 3 de novembro, vai ter a live, não vai ter mais uma live, vamos fazer. Normalmente faz na terça, mas como vai ser feriado, a gente jogou para quarta-feira. E essa live vai ser uma análise de performance, igual a que você viu no YouTube, né, de alguns outros traders que a gente fez lá. Então, isso a gente vai fazer ao vivo. E não só na plataforma do sistema em si, mas também na plataforma de negociação, mostrar. Vocês também, como é ao vivo, você tem a liberdade de poder conversar com a pessoa também. Vamos ver se vai dar tempo, né? Que geralmente esses vídeos demoram pra caramba. Em média, demora muito para associar a leitura de box e candle. Cara, ter questão de tempo, falando de trade, não só de trade, né? Porque é uma coisa você perguntar assim, quanto tempo demora um advogado que está estudando tal coisa agora, como conseguir dominar direito civil, direito penal, né? Não é tão diferente assim, tá? Eu só estou colocando um exemplo. Mas não tem, é questão de tempo, não tem como eu te dizer se demora ou se. Porque tem pessoas que vai mais rápido, tem pessoas que demoram um pouco mais. Varia de pessoa a pessoa. Não depende da ferramenta, depende mais da pessoa, e isso aí é muito variável. Tem gente que opta por nem usar os dois. Porque você não necessariamente utilizar os dois, tá? Você consegue fazer grana no mercado sem isso. Mas tem gente que prefere ter uma informação mais completa, porque isso acaba ajudando a filtrar algumas operações, acaba apresentando novas oportunidades. Então, vai depender de cada um. Se você quer utilizar os dois, como eu falei, sugiro você pega um, começa a fazer análise, começa a aprender a analisar por ele, e depois você vai identificando em momentos em que você fala assim, poxa, faltou essa informação aqui agora, né? Faltou igual, por exemplo, lembra que eu falei que às vezes dentro de uma barra ele vai vir e vai fazer dessa barra aqui, ó, que ele vai vir e vai fazer um ruído dentro dessa barra, dentro desse candle. Então ele vai fazer um ruído, um ruído, um ruído. Quando você está só no candle, você não vai ter nem muita percepção de até onde o preço foi ali nesse ruído. Porque aqui, ó, ele fechou na mínima. Vamos considerar, tá? Provavelmente ele já matou aqui, caiu reto e já abriu outro. Aí pegou e fez isso aqui dentro. Ele foi, subiu, foi, subiu, foi, subiu, foi, subiu, foi, subiu. Você não conseguiu ter essa percepção no candle. Aí você está fazendo análise, atua com o candle, aí você fala assim, poxa, senti falta disso. Aí fala assim, quem é que pode te dar essa informação? No caso, é o candle, é o REM. Então aí você já fala, pô, vou introduzir o renko nesse ponto aqui agora. Vou começar a introduzir o renko aqui. Porque agora eu senti a falta dessa informação, eu consegui ver de fato na prática o que ela representa. Estou falando isso porque se você simplesmente pegar e colocar o gráfico renko na tela, pegar lá os renkos no Instagram e colocar aqui, é 8, 15, 22, beleza. Pá, beleza. O que eu vou fazer? Tem a média, tem a movimentação, você tem grande chance de se sentir mais perdido ainda, porque você vai ter mais oportunidades acontecendo no lado. Você vai ter momentos em que um está falando que tem uma operação está mais favorável à operação, o outro já não está tanto. Então vão ter esse problema. Então é mais em cima da forma com que você atua com base no que você tem de análise. Porque eu não sei também qual que é a bagagem que você tem de análise, qual que é a forma como você vê o mercado. Então, com base nisso, a partir da sua experiência, fica legal de você perceber, falar assim, olha, cara, de fato, aqui nesse ponto aqui eu senti falta disso, tá? Faltou ter essa percepção que eu poderia ter aproveitado essa oportunidade aqui se eu tivesse conseguido identificar esse ponto aqui. Sentiu essa falta? Aí já faz sentido, por exemplo, você colocar no cantinho lá um REM. Você conseguir já, pô, se acontecer movimentos em que vai direcional nesse curto espaço de tempo, você já está com o ramp ali para você poder dar ó, bacana, hein? Agora você já está vendo aquele, talvez você explore essa oportunidade, talvez não. Porque identificar, ver e analisar não tem, faz parte do trade, mas não tem nada a ver com a entrada em si. Porque a entrada é outra coisa completamente diferente. Tem gente que opera, tem gente que analisa muito bem, identifica oportunidades muito bem, mas não consegue fazer a entrada e não consegue ter uma administração legal da operação. Já tem gente que consegue ter uma administração legal, mas não consegue, mas a parte de análise não é tão boa. No caso, o trade ele tem que ser bom nos dois.
Tem o sorteio que está rolando no Telegram, mais um. Esse é do indicador, que é esse indicador aqui, que é tanto no Renko quanto no Kendo também. Então, a gente se vê na quarta-feira que vem, depois do feriado. Combinado?